Integrantes da Suprema Corte têm defendido um desmembramento do processo de apuração dos possíveis ilícitos do caso, diante de decisões controversas do relator ministro Dias Toffoli. Quem traz as atualizações é o nosso repórter José Matheus Santos, direto de Brasília. Boa noite, José Matheus. Boa noite, Celso, Marina e a todos que nos acompanham aqui no Jornal do SBT News. Pois é, Celso, essa informação, essa apuração foi feita pela nossa analista de política, Basília Rodrigues, está no site do SBT News. Essa informação de que pode haver um desmembramento por parte da Procuradoria-Geral da República, uma proposta de desmembramento dessa investigação em relação às fraudes financeiras do Banco Master, que são apuradas pela Polícia Federal. Essa investigação está em andamento atualmente na alçada do Supremo Tribunal Federal e ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme apurou a Basília Rodrigues, têm defendido o desmembramento desse processo. Há uma possibilidade, segundo ministros do tribunal, de que haja esse desmembramento e uma proposta seja feita nesse sentido pela Procuradoria-Geral da República. A tendência é que a investigação acabe mesmo nesses 60 dias. O ministro Dias Toffoli prorrogou, na semana passada, o prazo de investigação desse caso do Banco Master por mais 60 dias, ou seja, até março a investigação continua comandada pela Polícia Federal. Depois desse prazo, a expectativa é de que haja a apresentação de uma denúncia por parte do Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Goné Branco, e que a tendência de momento é de que haja denúncia contra alguns dos investigados. Mas esse desfecho aí vai acontecer realmente após esses 60 dias. Essa defesa dos ministros do Supremo Tribunal Federal em relação a um possível desmembramento acontece em meio a um certo descontentamento por parte de uma ala do tribunal em relação à conduta do ministro Dias Toffoli, que está à frente dessa investigação, ele é o relator do caso. Esses ministros, uma ala deles, uma parte, tem o entendimento de que há um certo desgaste para o Supremo Tribunal Federal nesse momento. Inclusive, esse desgaste tem como uma das consequências representações que foram feitas por parlamentares ali do Congresso Nacional na Procuradoria-Geral da República para tentar afastar o ministro Dias Toffoli da relatoria desse caso. Quatro pedidos nesse sentido chegaram à Procuradoria-Geral da República e a PGR fez o arquivamento de 3 deles, segundo eu apurei, junto à Procuradoria-Geral da República. Esses 3 arquivamentos foram feitos pelo Procurador-Geral Paulo Gustavo Goné Branco e a argumentação era de que o ministro Dias Toffoli fez uma viagem para o jogo da final da Libertadores no ano passado em Lima, no Peru, entre Palmeiras e Flamengo, e ele viajou no mesmo avião que um dos advogados relacionados a esse caso do Banco Master, o advogado Augusto de Arruda Botelho. Para Paulo Goné Branco, não há providência adicional a ser tomada pela Procuradoria-Geral da República nesse momento e, por isso, ele arquivou esse caso e lembrou que há um dos casos que continua sob examinação da Procuradoria-Geral, que é uma petição do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. A tendência, segundo eu apurei com a PGR, é que esse pedido também seja arquivado, mas não há uma decisão, por enquanto, do Procurador-Geral da República. O ministro Gilmar Mendes, que é o decano aqui do Supremo Tribunal Federal, ministro que está há mais tempo em atuação entre os 10 atuais da Suprema Corte, fez um comentário numa rede social agora há pouco sobre essa decisão do Procurador-Geral Paulo Gustavo Goné Branco de arquivar esses pedidos de afastamento do ministro Dias Toffoli da investigação do Banco Master. Gilmar Mendes disse que a decisão da PGR de arquivar o pedido de afastamento do ministro Dias Toffoli evidencia o funcionamento regular das instituições da República. O decano também afirmou que em um Estado de Direito, a preservação do devido processo legal e a observância das garantias institucionais constituem condições essenciais para a estabilidade democrática e para a confiança da sociedade nas instituições. O ministro Gilmar também falou que decisões fundadas em critérios jurídicos objetivos, afastadas de pressões circunstanciais, fortalecem a segurança jurídica e, segundo Gilmar Mendes, reafirmam a maturidade institucional do sistema constitucional brasileiro. Essa publicação pode ser interpretada também como um gesto aí do ministro Gilmar Mendes em defesa do tribunal nesse momento.
Hoje o SBT News ouviu o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. O ex-decano do STF, Marco Aurélio Mello, que foi decano por poucos meses, entre 2020 e 2021, afirmou que é a favor da criação de um código de conduta aqui no Supremo Tribunal Federal, esse código de conduta que é defendido pelo ministro Edson Fachin, o atual presidente do STF. Vamos ouvir o que disse o ministro Marco Aurélio Mello em entrevista à nossa programação do SBT News. A competência do Supremo é de direito estrito, é o que está na Constituição Federal. No campo penal, o Supremo não é competente para julgar cidadãos comuns. Eu encontrei um Supremo, à época, em 1990, que quando nós recebíamos inquérito ou processo-crime envolvendo o detentor da prerrogativa de ser julgado pelo Supremo e cidadão comum, o que fazíamos? Desmembrávamos o processo e mandávamos para a primeira instância. Eu indago, o Supremo é competente para julgar os arruaceiros de 8 de janeiro de 23, os depredadores. Supremo é competente para julgar ex-ministro de Estado, ex-presidente da República? A resposta é desenganadamente negativa. E aí, como não há um órgão acima do Supremo para rever as decisões dele, acaba havendo o que nós estamos constatando. Ele se arvora competente para julgar todo e qualquer cidadão. Eu mesmo, titular, envolvido em um problema qualquer que gerasse um processo-crime, seria julgado por quem? Pelo Supremo. Mas hoje, aposentado, eu sou um cidadão como todos os brasileiros em geral. E o meu foro competente é a primeira instância. O meu juiz natural é o de primeiro grau. E com direito ao recurso, que é o recurso de revisão. Eu vejo com muita tristeza os dias atuais, considerada a atuação do meu tribunal, onde eu estive na bancada, atuando com pureza d'alma durante 31 anos.